Lusiânia está completando hoje 278 anos. Essa cidade que ocupa a 6ª posição entre os municípios do estado que mais exportam grãos. Recebe uma homenagem especial, viu? Ela vai ganhar um documentário falando sobre os pracinhas que participaram da Segunda Guerra Mundial. Dos livros de história para as telas de cinema. Em 1965, quando Castelo Branco já era o primeiro ditador, era uma história minha, era uma história do meu povo, né? O cenário é bem longe do Brasil. Na Alemanha nazista, 7 soldados de Lusiânia lutavam na Segunda Guerra Mundial. O exército brasileiro enfrentou e venceu a Alemanha e a Itália. No dia 17 de abril de 1945, encerrava a missão dos pracinhas, como ficaram conhecidos os soldados lusianienses. E muitos familiares apareceram ali, falando, meu avô foi combatente, eu tenho um diário aqui, eu tenho a arma que meu avô usou. Eu decidi fazer um curta-metragem, um filme, sobre essa história. Então a gente tem todo o embasamento do livro de Geomíris Reis e toda a história da FEB para contar essa história sobre esses 7 combatentes que participaram da Segunda Guerra Mundial. História pouco contada, mas da natural curiosidade do jovem documentarista, o impulso para pesquisar sobre José Francisco de Souza, Odilon Meireles, Ramiro Inácio Caixeta, Austrégésilo Reis, José Aguiar, João Carvalho Rezende e Floriano Braz de Queiroz. José Francisco de Souza não voltou para casa. No dia 9 de setembro, ele escreveu a última carta para a família. Meu querido pai, em primeiro lugar, peço do Senhor a bênção. Desejo que esta carta vá encontrar o Senhor com todos de casa gozando de boa saúde e felicidade. Quanto a mim, vou indo bem de saúde, graças ao nosso bom Deus. Só sinto muitas saudades de todos daí. Vou terminar, porque não tenho nada para escrever. Queira aceitar muita lembrança e um forte abraço deste seu filho que nunca o esqueceu. A praça que tem em frente à Igreja da Matriz, ela leva o nome dele, né? Que é a Praça Expedicionária José Francisco de Souza, porque foi realmente um herói que morreu em guerra, nos libertando e dando liberdade contra o nazismo de Hitler. O documentário do Fronte ao Lar está sendo gravado e tem participação do ator Jackson Antunes. Irei participar como narrador do Fronte ao Lar, essa história que destaca a coragem, a importância e o sacrifício dos pracinhas da FEB na Segunda Guerra Mundial. E de artistas de Lusiânia da nova geração. Então esse é o meu personagem, o José Francisco de Souza, que não voltou para casa, ele morreu na guerra. E para mim é muito gratificante interpretar uma pessoa tão importante que muita gente não sabe quem é e que morreu na guerra em nome da cidade. O documentário resgata a história dos pracinhas e também uma outra parte da história da cidade. Daqui saíram os heróis que ajudaram o Brasil a vencer a guerra. E também os heróis que ajudaram a Lusiânia a ser a terra da fé em Santa Luzia. Vem de tradição meio de família, né? Porque, por exemplo, os nossos antepassados aqui eram de igreja e os filhos todos vinham. E hoje ainda continua, a nossa família toda vem com a família, tudo, é a educação que recebe. Dos tempos de uma era em que as ruas eram de pedra, suas poucas casas traziam uma simplicidade na maneira de ser. Olha, quando eu era criança, a cidade de Lusiânia era muito pequenininha. Tinha poucas ruas, Rua São Benedito, Coronel Antônio Carneiro, Rua do Rosário, Rua do Santíssimo, e outros becos que a gente falava adjacentes. Então, a gente viveu essa vida aqui de cidade do interior até os primórdios da vinda de Brasília. Aí, com a chegada de Brasília, Lusiânia se transformou, mudou completamente, expandiu. E que mantém viva a chama da esperança de dias cada vez melhores, na terra que hoje completa 278 anos e que faz do futuro o presente com a valorização da nova geração de lusianienses. É uma cidade que tem muito a evoluir, muito a crescer ainda. E eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa história e de poder
emprestar um pouco da minha arte também para a cultura da cidade e enriquecer ainda mais essa cultura que é tão vasta. Imagino que o lusianiense está orgulhoso, né, dessa cidade que é tão importante para o Estado